Quando o Apollo 11 estava prestes a pousar na Lua, o computador começou a falhar. Os alarmes apareceram enquanto o módulo já estava descendo. O sistema estava sobrecarregado e por alguns instantes existia uma dúvida real se aquela missão precisaria ser abortada ali mesmo. Só que, em vez de parar, o sistema fez algo que não era óbvio para aquela época. Ele reorganizou o que estava acontecendo, ignorou o que não era essencial e manteve funcionando exatamente o que tornava o pouso possível. E o mais interessante dessa história é que esse comportamento não surgiu naquele momento. Ele tinha sido pensado anos antes por alguém que ainda estava tentando convencer o resto da equipe de que aquele tipo de falha precisava ser levado a sério. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu quero te contar a história da Margaret Hamilton, mas não como uma curiosidade da missão Apollo. A ideia aqui é entender como uma decisão de engenharia tomada em um contexto onde o software ainda não era tratado como algo crítico ajudou a mudar a forma como a gente constrói sistemas ainda hoje. Margaret Hamilton não começou a carreira pensando em trabalhar com sistemas espaciais ou algo próximo disso. No final dos anos 50, ela se formou em matemática e seguiu um caminho que naquele momento parecia bem distante do que a gente hoje associa com programação. A computação ainda estava se estruturando naquela época. Não existia um modelo claro de carreira e muito do trabalho envolvia experimentar, adaptar e resolver problemas conforme eles apareciam. Quando ela vai para o MIT, o plano inicial ainda girava em torno da matemática. Só que no meio desse caminho ela começa a trabalhar com projetos que envolviam computação, primeiro com previsão meteorológica e depois com sistemas ligados à defesa aérea. E esse detalhe começa a moldar a forma como ela enxerga o problema, porque esses sistemas eles não podiam simplesmente falhar e serem corrigidos depois. Eles precisavam continuar funcionando mesmo quando algo não saía como esperado. Quando o programa Apollo ganha força no início dos anos 60, o grande desafio ainda parecia estar no hardware. A preocupação estava nos foguetes, nos sensores, até nos controles de voo. Era ali que estava o risco mais visível. Só que o software ele fazia parte desse sistema, mas ainda não ocupava o centro das decisões. Porém, conforme o projeto evoluiu, uma mudança discreta começou a acontecer. O comportamento da missão já não dependia só das máquinas físicas. Ele dependia cada vez mais de que o software estava decidindo o tempo real. E isso criava um tipo de responsabilidade que ainda não era totalmente reconhecida. Trabalhando no software do Apollo Guidance Computer, a Margaret começa a perceber um padrão que não estava tão evidente para todo mundo ao redor. O sistema ele estava sendo construído para funcionar bem em condições ideais, só que não existia muita preocupação com o que aconteceria quando essas condições deixassem de existir. E essa é uma diferença sutil, mas muito importante, porque um sistema ele pode funcionar perfeitamente enquanto tudo está sob controle e ainda assim falhar completamente quando alguma variável foge do esperado. Então ela começa a levantar exatamente esse tipo de cenário. O que acontece se o sistema receber mais tarefas do que ele consegue processar? Como ele decide o que vem primeiro? E o que ele mantém e o que ele descarta nessas situações? Essas perguntas não eram prioridade naquele momento. E é aí que começa o atrito da situação. Trazer esse tipo de preocupação para o projeto significava aumentar a complexidade, exigia mesmo pensar em situações que ainda não tinham acontecido, prever o comportamento em cenários incertos e estruturar o sistema para reagir a isso. Para parte da equipe, isso parecia um esforço completamente desnecessário, né? Era mais simples seguir com um sistema que funcionasse bem dentro do esperado do que investir tempo lidando com situações improváveis, que não era certeza que iriam acontecer. Se você já participou de alguma discussão onde alguém defende preparar um sistema para um cenário raro e outra pessoa prefere simplificar para ganhar velocidade, você já viu exatamente esse tipo de tensão aqui. Um detalhe que muda a forma de enxergar o problema. Tem um episódio que ajuda a entender por que a Margaret não abriu mão dessa ideia. A filha dela, ainda pequena, teve acesso a um simulador do sistema Apollo. Durante uma dessas interações, ela executou uma sequência que não estava prevista. O sistema não conseguiu lidar com aquilo e simplesmente travou. E aquilo que parecia um uso fora do padrão expôs uma fragilidade que era real. Para Margaret, aquilo não era um erro de uso, era um alerta. Porque se um comportamento inesperado podia acontecer ali, ele também podia acontecer em um ambiente muito mais crítico, certo? E mesmo sem apoio total, ela decide levar essa preocupação adiante e implementa uma lógica que muda a forma como o sistema responde sob pressão. Em vez de tentar executar tudo ao mesmo tempo, o sistema passa a organizar as tarefas de acordo com a importância. Quando a carga ultrapassa o limite, ela não trava tentando dar conta de tudo. Ela mantém o que é essencial e descarta o restante. Hoje isso parece parte básica de qualquer sistema bem projetado, só que naquele momento era uma escolha que não fazia parte do padrão. Em 1969,
durante o pouso da Apollo 11, o cenário deixou então de ser hipotético. O computador começou a receber mais dados do que ele conseguia processar, os alarmes apareceram, a equipe precisava decidir em tempo real se continuava ou interrompia aquela missão. Só que o sistema, por sua vez, fez exatamente o que tinha sido planejado. Ele reorganiza o processamento, mantém apenas as funções críticas e continua operando. Isso não eliminou o problema, mas impediu que ele derrubasse o sistema inteiro. E é isso que permite que a missão continue até o seu pouso. O pouso da Apollo 11 não aconteceu porque o sistema funcionou sem falhas. Pelo contrário, ele aconteceu porque o sistema conseguiu continuar funcionando mesmo quando ele falhou. E foi essa diferença que mudou completamente a forma com que a gente enxerga o software hoje. Quando você olha para isso, você percebe que não é só escrever um código que funcione, mas entender sempre um sistema, como ele reage quando as coisas até mesmo saem do plano. É esse tipo de pensamento que separa quem só faz alguma tarefa simples e de quem projeta sistemas que realmente sobrevivem em produção. Se você trabalha com programação ou qualquer outra área da tecnologia e quer desenvolver um tipo de visão para entender como isso impacta a sua carreira, principalmente no mercado internacional, a Coders disponibiliza uma consultoria onde ela vai analisar o seu momento de carreira e te entregar um plano estratégico e personalizado para você chegar até a sua vaga internacional. É só você clicar aqui no link que está na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e agendar agora mesmo o seu horário. Agora, continuando, porque o efeito disso também vai muito além de só a missão da Apollo. Depois desse tipo de evento, o software começou a ocupar um lugar diferente dentro da engenharia. Ele deixou de ser visto como um suporte e passou a ser tratado como uma parte central do sistema. Margaret Hamilton passa a usar o termo Software Engineer, justamente para dar esse peso. Nem como só mais um título bonito, mas como uma forma de mostrar que aquilo exigia um método, rigor e responsabilidade. Se você olhar para qualquer sistema moderno hoje, esse tipo de lógica está em todos os lugares. Sistemas que continuam funcionando mesmo com falhas, infraestruturas que se organizam automaticamente e aplicações que não param completamente quando algo dá errado. Esse tipo de comportamento não surgiu por acaso, ele foi construído a partir de decisões como essa. A história de Margaret Hamilton não é sobre evitar erros, mas aceitar que o erro faz parte do sistema e ainda assim garantir que ele continue funcionando. Quando você começar a enxergar o software por esse ângulo, a forma de desenvolver também vai mudar, porque no final não é fazer algo funcionar, mas garantir que aquilo continue funcionando, mesmo quando a realidade não segue o plano. Se você gosta de histórias de tecnologia inspiradoras como essa, vai gostar das outros episódios da série Histórias que Moldaram o Mundo da Programação. É só clicar aqui para você assistir. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Eu te garanto que o conteúdo da Coders é o que vai te levar ao próximo nível da sua carreira. Te espero também aqui no próximo vídeo.